Uma boa noite aí para todas as pessoas, né, que nos acompanham aí no Sem Limite, aqui nessa via de contato de todos os finais de tarde, início da noite. E hoje, nesta terça-feira, dia 6, nós estamos por aqui para conversar mais um tema, discutir com você que está aí do outro lado e você também dando a sua opinião. Hoje, nosso convidado é o diretor aqui da agência do INSS, da Previdência Social aqui na cidade de Jequié. Mais uma vez, nós trouxemos aqui o Christian Brito, e com ele nós vamos conversar sobre reforma da Previdência, um tema que está muito discutido no momento, um fato assim que é diário, agora já com a entrada de novo governo, muitas alternativas vêm sendo buscadas, e a gente vai conversar sobre isso daqui a instantes, e você vai acompanhar aqui conosco. Boa noite, Christian. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos que já nos acompanham nesse momento. Pois é, nós vamos falar sobre reforma, e Rony Brainer, jornalista aqui conosco também, tem a oportunidade de esclarecer, que é um tema que a todo instante, hoje a gente conversou rapidinho sobre algumas propostas de mudança na questão da idade mínima, lá na Rádio Povo pela manhã, e o telefone não parava, as pessoas querem imediatamente, inquieta muito as pessoas essa expectativa em relação à Previdência Social, à perspectiva, né, de aposentadoria. O governo que vai entrar aí já disse, já tem dito o próprio presidente, que é um tema que ele pretende logo no primeiro momento colocar em discussão, tentaria inclusive que algumas mudanças já fossem aprovadas nesse ano de 2018, ainda com a atual formação do Congresso, mas ele não encontra muita força para isso, né, porque é o encerramento aí do governo do presidente Temer, mas vamos acompanhar e vamos conversar com o Christian e esclarecer alguns pontos que são fundamentais nessa discussão. É isso mesmo, Wilson. Boa noite ao Christian, Boa noite, todo mundo que está acompanhando a gente aqui, e de fato parece ser algo prioritário para o governo, né? Tanto que o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, disse que a primeira medida que o governo deve tomar é a reforma da Previdência, porque é algo importantíssimo. Aí eu já deixo uma pergunta para o Christian. Porque na época do governo Temer, que ainda está aí, né? Quando ele tentou aprovar a reforma, se criou muita discussão sobre ela. De um lado, as pessoas que eram contra falavam que não existia rombo da Previdência. De outro, quem era a favor falava que existe um rombo da Previdência e está crescendo, que vai chegar um momento que vai sufocar as contas públicas. Afinal, existe ou não existe um rombo da Previdência hoje? Rainer, uma corrente faz da contabilidade, através da contabilidade, faz uma corrente que apresenta um déficit de previdência. Outros estudiosos fazem uma nova análise contábil e entendem não haver débito da Previdência. Nós sempre vai haver essas discussões, se a Previdência é superavitária ou não. Nós vimos, em um determinado momento da economia, ali pelos anos de 2012, 2013 e até 2014, que as contas de receita eram maiores do que as contas de despesa, ou seja, se arrecadava mais do que se pagava em benefício. Quando se analisava isoladamente os benefícios urbanos, a parte urbana, porque a Previdência, o nome Previdência Social, Previdência é um ramo de Seguridade Social. A Seguridade é formada por assistência, saúde e previdência. Então, Previdência é um ramo. Esse ramo de Seguridade, chamado Previdência, ele vai abarcar ali o regime geral de Previdência Social, são as pessoas que contribuem de carteira assinada, são as pessoas que pagam por conta própria, são os servidores públicos que mesmo não têm regime próprio, né? Os servidores de prefeitura que não têm regime próprio. A prefeitura de Jequié tem regime próprio. A prefeitura de Itaúna, de Piauí, de outras cidades vizinhas, não tem regime próprio. Então, seus servidores, seus funcionários, são todos para aposentadoria no regime geral de Previdência Social. E, dentro de Previdência, também há o regime próprio, os regimes próprios. Então, estão ali os regimes de servidores públicos federais. Então, são contas que, analisadas separadamente, você vai definir que uma certa receita é menor do que a despesa. E uma outra categoria que faz parte da Previdência Social são os militares. Os militares, não os policiais militares, que aí são forças auxiliares, né? As polícias militares, polícia civil, guardas municipais, são consideradas forças auxiliares. Quando se fala em militares para regime de previdência, são os das Forças Armadas. Então, ali, Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, esses servidores, esses militares, eles têm uma contribuição de 6% do seu salário para aposentar-se
muito deles mais cedo, né, por causa do tempo que eles ficam em exercício, e o salário é da última patente. Então, nós percebemos ali, nessa análise de conta, que a receita, o que é arrecadado, é muito pequeno em relação ao que é pago. E os militares estão de fora dessa reforma. O presidente eleito, o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, ele alega que vai trazer, sim, os militares para a reforma, porque ele entende justo trazer para a reforma. Não está proposto na reforma que está no Congresso. Então, analisando a conta, há débito, há diferença, há a Previdência, há um rombo da Previdência ou não, vai ter que se levar em consideração todas essas questões. As diferenças. Que tipo, onde é que nós estamos vendo a principal deficiência? Como é que andam a arrecadação? Como é que anda a fiscalização sobre os devedores? Então, são todos os aspectos que não podem ficar de fora de uma reforma. Entendo eu, que a reforma, sim, é necessária em alguns momentos, para ajustes, né? Para poder, quando a população vive mais, quando a população passa a ter uma expectativa de vida maior, há, sim, necessidade de ajuste. E em Previdência isso é comum. Para você ter uma ideia, de 1988 até hoje, essa é a sétima, já foram feitas 6 reformas, e essa é a proposta agora, é a 7ª proposta de reforma da Previdência. Há essa necessidade de reforma, não só por causa do rombo, mas também por garantir gerações futuras. E nesse momento, o que se está levando em consideração, nesse momento, é, em tese, a proposta do governo Temer era com base num rombo da Previdência, que as contas públicas, ela fechada como um todo, analisando Previdência como um todo, se percebe um rombo, para alguns estudiosos, para outros não, mas para os estudiosos que defenderam a reforma, existe o rombo, e a reforma tenta diminuir ou acabar com esse rombo, mantendo a sustentabilidade do sistema. Muito bem. A gente vai basear esse papo aqui com o Christian, principalmente no que está em vigência, né? O que está em vigência. Eu, fazendo uma leitura aqui, fazendo alguns tópicos até para conversar com você, Christian, a gente observa aqui o trabalhador que ele pretende se aposentar por tempo de contribuição, que no momento ele pretende conseguir essa aposentadoria, ele tem menos agora de 2 meses para aproveitar essa fórmula 85-95, sem o desconto do chamado fator previdenciário, não é isso? A partir de 31 de dezembro, aconteça o que acontecer em janeiro, aí é uma outra discussão, entra em vigor a regra 86-96, é isso mesmo? É isso mesmo, conforme previsto por uma lei sancionada em 2015. Muitos entendem que tornará mais difícil o acesso ao benefício integral. Não, eu discordo. Discorda, né? Quem fala que seria mais difícil. O que é que aconteceu? Em 2015, a discussão era calorosa em torno do fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? O fator previdenciário é um índice que vai desmotivar o trabalhador a se aposentar quando ele completa o tempo de contribuição. Esse fator previdenciário ele é próprio da aposentadoria por tempo de contribuição. Ele é facultativo na aposentadoria por idade, mas na aposentadoria por tempo de contribuição ele é obrigatório, ou era obrigatório até 2015. Digamos que uma pessoa com pouca idade, mas que atingisse 35 anos de contribuição, homem, ele teria direito à aposentadoria porque completou 35 anos. Mas o valor do benefício dele dependeria do fator previdenciário. Isso até 2015, ela era obrigatória. Em 2015, a sociedade motivou o governo a rever isso. A sociedade queria o fim do fator previdenciário. Essa era a bandeira defendida. E então o governo da época, ainda no governo da presidente Dilma, entendeu-se por trazer uma fórmula optativa, que foi a fórmula criada 8595. Aí muita gente pensou, agora vai se aposentar com 95 anos o homem e 85 anos a mulher. E não foi isso. Tinha que se atingir os 35 anos, aí se somava a idade, tinha que atingir 95 pontos para o homem. Ou seja, o homem 35 anos de contribuição teria que ter ali 60 anos de idade, no mínimo. Ele atingiu isso, ele não teria o fator previdenciário. Isso foi bom para muita gente. Então, tem muita gente que atingiu o 95 pontos já pôde se aposentar. Isso no caso dos homens. No caso das mulheres, 85 pontos. Só que a fórmula não era fixa, ela era progressiva. Ficou decidido que a cada 2 anos, essa fórmula 8595 seria acrescida de mais um ano. Até chegar, a cada 2 anos, até chegar no final, onde o homem teria que ter 100 pontos
E a mulher, 95 pontos. Ou seja, o homem só poderia se aposentar sem a incidência do fator previdenciário, ou essa incidência ainda na condição de facultativa, quando ele tivesse 100 pontos, ou seja, 35 anos de contribuição e 65 anos de idade. Então, a partir do ano que vem, até 31 de dezembro de 2018, vale a fórmula 9585. A partir do ano que vem, 9686. Aí você fala assim, faltava ali 3 meses para eu completar o 95. Aí quando vai chegando agora em dezembro, já vai para 96. Eu tenho que completar. Note que você vai trabalhar 3 meses, 1 ano e meio, 1 mês e meio, já lhe daria isso, porque é 1 mês e meio de idade e 1 mês e meio de contribuição. Somado isso, daria aqueles 3 meses que lhe faltavam e você já alcança aí o ponto, né? A pontuação que Pois é, o Christian, hoje, isso é dado de hoje, o Paulo Guedes, que alguns chamam o guru da economia, vai ser o futuro ministro da economia do governo, ele fez uma colocação que está sendo bastante questionada, bastante criticada, até mesmo pelos congressistas, né? Porque eles não aceitam determinadas colocações que são feitas pelo esse governo futuro governo de Bolsonaro é muito chegado a isso, eles soltam umas frases assim que ele disse hoje mais ou menos isso, que tem que ser feita uma prensa, ou seja, pressionar o Congresso para aprovar o atual texto da reforma da Previdência até o fim do ano. Palavras do Paulo Guedes, né? Caso a proposta de Michel Temer não seja aprovada, caberá ao presidente eleito, né, a partir de janeiro, trabalhar com uma reforma diferente no ano que vem. Aí ele diz assim, ó, palavras dele: o presidente tem os votos populares e o Congresso, falando já de Bolsonaro, né? E o Congresso a capacidade de aprovar ou não. A bola está com eles. Prensa neles. Se você perguntar para o futuro ministro, ele está dizendo o seguinte: prensar ou dar a pressão popular nos congressistas. Pede a reforma, é bom para todo mundo. Foi o que ele disse momentos antes de se reunir com o atual ministro da Fazenda, o Eduardo Guardia. Muitos disseram, inclusive o presidente do Senado, Eunício Oliveira, que é do Congresso, ele disse que Paulo Guedes se expressou mal ou não sabe como funciona o Congresso. Ou seja, cheio de dedo, né? Você não pode ir assim de vez que vai ter a reação imediata. No início da tarde de hoje, Bolsonaro também defendeu que a reforma da Previdência seja votada ainda este ano, que seja aprovada uma idade mínima para aposentadoria. Aí ele diz assim: se não for os 65 anos propostos pelo governo Temer, pelo menos 62 de idade para homem. Para o presidente eleito é um número que passa no Congresso. Aí o Guedes diz assim, afirmou que será feita uma sondagem entre os parlamentares para verificar se há apoio para votar a medida. Mas é considerado hoje prioridade no futuro governo essa questão da Previdência Social. A prioridade que a reforma da Previdência é necessária tanto para o governo Temer quanto para o governo que vai entrar, isso aí ninguém vai discutir mais. Mas a gente pode pensar assim, isso aí já é uma particularidade minha, falo em minha análise particular, a reforma da Previdência nasce em 2016. Então, desde 2016, ela vem, que o presidente Michel Temer, vem tentando aprová-la no Congresso. E ela nasce como uma grande vilã. Ela trouxe em seu corpo original os trabalhadores rurais teriam modificação de idade, a idade seria aumentada, eles teriam que contribuir, inclusive individualmente, teriam o benefício assistencial da LOAS mudaria de idade também, não seria mais 65 anos, seria 67 anos. Então, muita coisa que a proposta original trouxe foi cortada durante as discussões na Câmara. E nós não vimos força no governo para poder aprovar, ainda que com a condição que ela foi trazida já agora, né, que ela está sob apreciação lá da casa. Nós não conseguimos ver e diversos fatores contribuíram para que essa reforma não fosse levada à frente. Então, o governo não demonstrou, não conseguiu reunir os votos necessários. Houveram aquelas denúncias que apareceram. Logo veio a questão já se aproximava o período eleitoral, nenhum dos congressistas queriam mais se expor sobre a questão da reforma.
até pela questão do crivo do período eleitoral. Então, tudo isso contribuiu para que a reforma não fosse levada à frente. A reforma que aí está proposta não fosse levada à frente. Passado isso, nós temos o que hoje de cenário? Nós temos uma Câmara, ainda que renovada, com muitos deputados que já vão sair de lá. Então, nós temos outros que irão entrar. Então, essa proposta, qual seria, como estaria a cabeça desses congressistas em aprovar uma proposta que, para o próprio cenário deles, não teria mais essa condição ele não estaria mais no Congresso no próximo ano. Tem que se levar em consideração isso. A força que o presidente Bolsonaro eleito, através dos votos que ele já tem para o próximo, para a legislatura dele, para quando ele estiver em posse, já vai contabilizar uma força maior para a possibilidade. E ainda assim, ele não conta com os 308 votos. Então, se ele conseguisse que esse governo, que o governo Michel Temer, que o Congresso, a Câmara de Deputados, aprovasse a reforma que está aí, para ele não teria mais essa condição, essa necessidade de revisitar esse tema já no próximo ano. Mas eu, particularmente, pelo cenário que se encontra, né, pela questão de fim de ano, pela proximidade que tem, o Brasil, o Rio de Janeiro ainda está sob intervenção. Essa intervenção, enquanto ela continuar, a votação da proposta não pode ir para a Câmara, teria que reverter isso. Eles conseguem, mas ainda está em vigor. Então, eu não acredito que essa reforma possa ser votada ainda esse ano. Ainda que seja essa fala do futuro ministro da Economia, é uma força até de expressão, da questão de pressionar. Não acredito que ele tivesse a intenção de dizer que o Poder Executivo estaria pressionando o Poder Legislativo. Eu acredito que o respeito existe entre as casas e não acredito que ele conseguiria, com isso, fazer que a proposta fosse votada. O que, de fato, se não for votada esse ano, como se apresenta, o governo do presidente Jair Bolsonaro terá, sim, a condição de apresentar a sua própria proposta, inclusive apresentar uma proposta que traduza as suas condições de campanha. Muitas coisas que ele trazia sobre a questão de melhorar a receita da Previdência Social, melhorar o combate às fraudes, melhorar o combate à sonegação, fazer com que o combate à sonegação efetivamente, que os grandes devedores sejam cobrados. Então, são pontos que não foram trazidos ainda para a reforma, mas que pode, em um segundo momento, ser apresentado. E aí sim, de acordo com o que foi dito, né? Porque foi sustentado em campanha, essa rigidez na cobrança aos que ferem a Previdência, porque as contas da Previdência também não fecham, não só por causa dos benefícios, mas porque pessoas também deixam de pagar. Grandes empresas, né? Então, isso a gente não está contemplado na reforma que está sob apreciação do Congresso. Então, seria uma oportunidade do presidente, sim, caso ele não consiga que o governo atual aprove a proposta, no comando dele, ele apresentar uma proposta que realmente traduza a sua identidade de combater os sonegadores, de realmente fazer justiça social com a Previdência. Perfeito. Vamos conferir aí o pessoal que já está sintonizado com a gente. Pode ter aí perguntas, Tem muitas perguntas vamos aqui, lá, viu? Vamos lá. Começar com a primeira pergunta. Vamos saudar primeiro, porque tem gente aqui só mandando uma boa noite. Eliel Santos, o Almir Santos também mandando boa noite, a Irene Batista, o Eliel falando aqui, Eliel do Mandacaru, a Irene, voltei a acompanhar o programa, a Cida Silva mandando boa noite, a Lil Santana falando, não nos prejudicando mais do que já somos, é válido, falando sobre a reforma. O Laércio Barbosa, parabéns, Wilson, pelo programa. A Irene está dizendo, a NET estava operando mega abaixo do prometido, não abria nada. Hoje, finalmente, parece que voltou ao normal. A internet está ruim mesmo. A Vilma, boa noite, estou ligadinha no programa, grande audiência. O Lécio está lá em Valência. Aí o Almir Santos pergunta, Christian, qual a diferença da previdência privada para a social? Ok. A previdência social, o caráter dela, ela não tem o fim lucrativo. Ela tem o fim de boa gestão, com base em que se possa pagar os benefícios das futuras gerações. O regime que a Previdência do Brasil hoje é adotada é o chamado regime de repartição. O que é isso? As pessoas que trabalham, todos que trabalham, toda a contribuição das pessoas que trabalham é utilizada para pagar os benefícios dos aposentados e pensionistas. Essa é a fórmula de repartição. Então, não há lucro, mas há uma preocupação. A própria lei, através de suas diretrizes,
ela prevê essa questão da equidade no custeio, na forma de distribuição de benefícios. Ela faz com que os gestores tenham preocupação de que tenha esse estudo atuarial de quanto mais a população envelhece, o que é que a gente tem que mudar agora, se preocupando sempre com o futuro. Então, não há uma preocupação de lucro. Na capitalização, aí na capitalização pode haver o lucro. Então, se for o governo operando, ele também não vai ter lucro. Mas na capitalização, a parte que fica para o poder privado, para a iniciativa privada, ali vai haver lucro. Então, é uma poupança individual. Eu vou pagar a minha previdência exatamente para mim. O que eu conseguir contribuir e acumular durante a vida, eu vou ter isso no futuro com uma aposentadoria. Se eu não atingir um patamar mínimo para que eu goze isso, o governo vai entrar com uma pequena suplementação. Para o governo, a maioria dos governos que migraram da repartição para a capitalização, os estudiosos entendem que foi uma boa medida. Mas, mais uma vez, o principal disso é a gestão. Se você consegue fazer uma boa gestão da poupança, né? Previdência nada mais é do que uma poupança, inclusive, governamental. Se consegue se fazer uma boa gestão disso, consegue-se sim, no futuro, garantir pagamento de benefícios. Então, abre-se muito com essa proposta de reforma, porque ela vai ali, limita o servidor público no teto, de 5.400 e alguma coisa, e os servidores públicos que ganham acima disso, para manter o seu benefício no futuro, o seu salário, a sua faixa salarial, ele teria que ter uma previdência complementar. E aí seria a previdência privada. Então, muito se discute isso, como é que funcionaria essa questão, a administração desses fundos de previdência privados, né? Como é que isso iria funcionar. Mas é um mercado que pouco é mobilizado no Brasil. Nós vemos aí muitas instituições financeiras que oferecem esse serviço, mas pouco se procura esse serviço, porque a Previdência do Brasil, ela protege a sociedade da forma que ela se apresenta. E com a nova reforma, com a possibilidade de reforma, inclusive para os servidores públicos federais e estaduais, há uma possibilidade de migração desse público que vai ficar sem a contribuição no governo para uma previdência privada. Ô, Christian, eu fico cada dia assim pensando. Eu nunca vi falar tanto em aposentadoria como se fala hoje, né? Todo mundo demonstra uma preocupação. Eu estou vendo aqui o Alan Lima, ele está perguntando, quem tem 15 anos de carteira assinada se aposenta, então jovem, todo mundo fica pensando, eu quero ter a garantia de uma aposentadoria para daí em diante eu tocar minha vida, né? Pessoas, inclusive, jovens. Agora, uma coisa me chama a atenção. Você fala em nome aqui conosco da Previdência Social, né? Que é o órgão da União que cuida da Previdência. Mas eu fico a pensar, por exemplo, a Prefeitura de Jequié, ela tem um regime próprio, que é o IPREG, né, que administra aquela aposentadoria. Há muito tempo não tem um concurso público para repor funcionários que viriam a ser os contribuintes da Previdência, né? Que estariam ali descontando em seus salários, entra aí o terceirizado, o comissionado e tal. Então a Previdência só vai perdendo recursos, no meu entendimento. Me oriente até e aumentando despesa. Eu fico pensando, e as pessoas vão se aposentando, vão aumentando o tempo de serviço. Hoje é transparência, você vê o salário de funcionários. Tem um grupo, mais ou menos 100 funcionários, que tem um salário até fora de qualquer valor, acima de 10 mil e tal, que não é o valor que a Previdência paga, nem no teto máximo. Essas pessoas na Previdência de privada, elas ganhariam sobre esse salário alto ou viriam para o teto? Teriam um teto? Vai ser aí não é? Isso eu fico às vezes sem entender. Sim. Quando eu fiz uma especialização em direito previdenciário, e lá o professor ele colheu alguns institutos de previdência, e como eu sou de Jequié, natural de Jequié, e aí a gente foi estudar um pouco o Instituto de Previdência de Jequié. E nós, naquela época, já vimos que os estudos atuariais já demonstravam por necessidade de intervenções nesse regime. Principalmente porque não se notava o lastro, né? O lastro previdenciário, o valor, a poupança. Você não conseguia formar a poupança daquilo ali. O que é que acontece? Quando todos os regimes, todos os municípios tiveram a oportunidade de migrar para o regime geral de previdência social. Todos os municípios tiveram essa possibilidade.
Os municípios de maior porte entenderam, os gestores daquela situação, entenderam que era melhor para eles ficarem administrando essa poupança. E se fosse bem administrada, se o dinheiro que é descontado das pessoas que hoje estão se aposentando, se esse dinheiro fosse bem gerido, bem investido, bem multiplicado, talvez hoje, e também a questão de novos concursos para o próprio regime, talvez hoje nós não teríamos um IPREG na situação que nós temos. Porque o que acontece no IPREG? O IPREG é uma dívida social com aquele funcionalismo. Aquele funcionalismo trabalhou. Ele tem as regras de aposentadoria dele. Então, eles não são vilões da história. E a prefeitura ainda entra com a participação, né? Não são os vilões da história. Os vilões da história são quem não conseguiu fazer a gestão daquele fundo ou não fez um estudo lá atrás para perceber a necessidade de mudança de rumos. Então, agora, é isso aqui. E aí é o que eu lhe falo, só para complementar. Quando eu vejo assim, algum Jequié, ruas sem pavimentação, ruas sem a questão da drenagem de esgoto, a rede de esgoto, ruas que precisam ser asfaltadas, escolas que precisam ser construídas, eu faço a conta, eu previdenciariamente falando, eu faço a conta de quanto o município tem que fazer o aporte para o IPREG, porque o IPREG hoje é deficitário. Então, se fosse no passado, por exemplo, se o gestor da época tivesse tido a coragem para tirar o fundo de previdência e migrar para o regime geral de previdência social, todos os funcionários da prefeitura hoje estariam recebendo o mesmo salário em atividade. Mas quando fosse para a aposentadoria, receberiam no máximo o teto da previdência social. E a prefeitura não teria necessidade de fazer qualquer aporte. Aquele dinheiro que hoje tem que ir para o IPREG seria vertido, seria voltado para as condições próprias de prefeitura. No momento, Cristian, a prefeitura fez uma auditoria e que deve mexer, é o que está sendo anunciado, em questões de salários, o que está lá, que seja inconsistência, que não tem, né, a base legal e tal, que vai causar um reboliço aí na cidade entre os funcionários. Mas eu fico a pensar assim, por exemplo, um funcionário, vou fazer assim hipotético, ele ganha 18 mil como salário, né? Já está perto de aposentar, porque ali juntou uma série de vantagens, né? Ao longo dos anos. Ele não tem ele não tem essa garantia quando ele é aposentado, ele continuar com esses 18, não. Ele vai para um teto, tem um teto definido. Não, esses que estão no IPREG, não. Não? Nada muda para E onde é que ele vai compor esse salário para ganhar o que ele ganhava trabalhando? Porque a reforma da Previdência não envolve a regra do regime geral. Sim. Né? Não envolve a regra, principalmente para a questão de cálculo. Então, como lá não há um teto, ele continua recolhendo em cima do que ele recebe. Então, no IPREG, a regra até então não muda. Ele recebe 18, vai continuar recebendo os 18? Ele não tem nenhuma para chamar para o teto da Previdência, que é 5 mil e pouco. Agora sim, a partir da implementação das novas regras, que a alteração é na Constituição Federal. Não é numa regra, não é numa lei da Previdência Social. A alteração é emenda à Constituição Federal. Quando a emenda à Constituição Federal mudar, todos os planos de previdência necessariamente têm que acompanhar aquela regra. Então, se ficar estipulado uma aposentadoria por tempo de contribuição, as mesmas regras que tiverem na Constituição, os planos, inclusive o IPREG, vai ter que se adequar a isso, manter as mesmas regras. Mas a questão do valor, aí tem a segregação de massa chamada. O que é que a gente fez até aqui? Vale a mesma regra para essas pessoas, principalmente para os que já têm direito adquirido. Para os próximos, que vão implementar daqui a 10, 15, 20 anos, aí nós vamos estipular novas regras. Por quê? Porque em Previdência não há essa condição de, olha, as regras do jogo, né, não mudam durante o campeonato. Em Previdência, sim, muda. Começou o campeonato hoje, primeiro emprego, as regras de Previdência é se aposentar com 60 anos de idade a mulher. Mas daqui a 5 anos houve necessidade, aumentou essa idade, essa pessoa vai manter a regra atual, não a regra que ela deu início no regime. Pois é, vou aproveitar aqui que tem algumas perguntas. Um cidadão está perguntando aqui, ou uma cidadã, né? Rosimar Alexandre, boa noite. Tem contribuição de estudante? Tem. A partir dos 16 anos de idade. Se quiser já fazer a sua... Se quiser já pagar a Previdência, já começar a contribuir com Previdência, já pode. Então, é pouco usual. As pessoas pouco utilizam isso. Mas alguns pais previdentes, né? Previdentes, eles, ao filho fazer 16 anos, ele já começa a pagar a Previdência do filho.
no cenário, na lei anterior, o que é que a gente pode dizer? Um homem, uma mulher que começa a pagar com 16 anos de idade, aos 46 anos, ela já teria direito à aposentadoria. Beleza. Não é isso? A pessoa às vezes imagina assim, quando é que eu vou chegar? Ela vai chegar. Pela regra anterior. Mas com a proposta de mudança, se ela começa a contribuir com 16, ela teria que atingir a idade. Por quê? Porque a proposta não prevê mais aposentadoria por tempo de contribuição. Perfeito. Somente quando atingir a idade. Pois é, a Isa Ponte está falando aqui, Brian, que ela está fazendo aniversário amanhã. Amanhã, né? E a Sé disse que já está começando a ficar feliz hoje. Super certo feliz. ela. Um abraço aí para a Isa, né? É nosso ouvinte aí, está falando sobre o aniversário. Tem outro cidadão aqui que é o Azulão, Zé Azulão, ele disse que está em Maracás, é de Jiqué, mas está nos acompanhando por lá. E ele diz mais ou menos isso, que ele é irmão de Félix Grampão. E ele me dá uma notícia aqui que me pegou de surpresa. É o Félix Batista, ele me disse que o Félix Batista morreu. Né? O Grampão, muito conhecido, atuava na área aí da construção civil aqui na cidade por muitos anos, e eu não sabia. Dia 4 é o irmão dele, uma família numerosa, ele faz esse registro que a gente lamenta, né? Que tem aqui essa informação. O Yuri Lorenzo, ele diz assim, eu tenho 3 hérnias de disco na coluna, uma muito grande na lombar, e o médico perito me colocou apto a trabalhar, isso é legal? A pergunta aí de Yuri Lorenzo. Bem, Yuri, quando se fala em perícia médica, eu sempre abro um parêntese, né? Um parêntese, colchete, porque envolve vários aspectos. Envolve aí o seu estado atual, envolve a sua profissão, qual seria essa profissão, envolve aí a questão de idade, envolve a questão de exame que você apresentou naquele momento, envolve o tempo que você está em benefício e a progressão dessa doença ou não. Então, são diversos critérios que vai dizer se a pessoa está incapacitada para o trabalho. O exame, a perícia médica, ela vai se ater não à doença, qual é o tratamento, o que é que a pessoa precisa fazer, não. Ela vai entender, naquele momento, ela vai fazer uma análise. Nesse quadro, essa pessoa tem condições de exercer a profissão que ela alega exercer, faz-se análise. Pois é, o Neto Lopes está aqui dizendo assim, Christian Brito, futuro prefeito de Jiqué, Christian. Já tá. Eu conheço o Neto. E ser prefeito de Jiqué é uma honraria. É claro. Duvido muito que qualquer cidadão não se sentisse honrado com isso. Me sinto, sim, grandemente honrado com as palavras do Neto. Mas, nesse momento, nós estamos aqui discutindo Previdência Social. O Sérgio Trindade, ele fala assim, contribuo desde 1981. Seria bom ele falar a idade dele, né? Ele entra na nova regra da Previdência, ele fala só na contribuição. Né? Quem contribui, que todo mundo que está aí no cenário vai entrar na nova regra. Só não entra quem já tem direito adquirido, quem já preencheu todos os requisitos, ou seja, o homem que já completou 65 anos e tem o tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Já não entra mais. Por mais que mude, ele vai ter direito aos benefícios de acordo com a regra anterior. Mas quem está ali na iminência, quem está próximo, o governo geralmente ele cria um tempo de pedágio, né? Um tempo, por exemplo, se faltava 10 anos para completar a idade, ele faltava ali 10 anos para completar a idade. Aí você cria um tempo de pedágio, eu ouvi falar em alguma coisa em 30%, 10 anos daria mais 3 anos. Então, a mulher, por exemplo, que estaria para completar que completaria 30 anos de contribuição, faltando 10, ela teria que completar 33 anos de contribuição. O Antônio... Tem 54 anos, ele falou aqui. Tem 54. E contribui desde 81. Mas será que é direto desde 81? Tem pessoas que falam assim, que dá aquele vácuo, né? Ele contribui, mas sai, volta, né? Se ele está de 81 até hoje, né, ele já está com quantos anos aí? 50 e poucos anos de idade. 37 anos de contribuição, isso, já estava fechado, né? Antônio Araújo, ele pergunta assim, será que vai ser difícil acabar com as fraudes no INSS? É um desafio. É um desafio de mudança de comportamento da população, né? A fraude como um todo, ela deve ser combatida por quem se prejudica, por quem tem conhecimento. Então, cabe a nós, população, cidadãos, nós como sociedade organizada, todas as vezes que tivermos conhecimento de fraude, denunciar, ligar no 135 da Previdência Social e apresentar a sua denúncia. Porque isso é um patrimônio do trabalhador brasileiro.
Não é uma coisa que você não tem nada a ver, porque eu sei que ali que alguém está fraudando, eu não tenho nada a ver com isso, eu recebo meu benefício, eu não vou falar, não vou me meter, não. É um dever seu como cidadão. É um dever do poder público também. Nós temos que perceber ações dos governantes, do governo, no caso do governo federal, que prestigiem a condição de buscas de métodos para prevenir fraudes, para coibir fraudes. Então, a gente tem sim, o INSS tem um trabalho, tem agências estratégicas dentro do INSS que fazem diariamente auditorias, buscam dentro da sociedade possibilidades das coisas não estarem dentro do eixo. Então, mas eu acredito que o governo ele tem que dar essa ênfase de combate à fraude, tanto interna quanto externa. Principalmente também uma fraude nas folhas de arrecadação. As empresas que se valem para poder não sonegar a Previdência Social devem e continuam contratando com o poder público. Então, é uma oportunidade, sim, de mudança de paradigmas, onde o governo federal, a partir do ano que vem, tenha toda a condição de implementar situações que venham coibir tanto as fraudes quanto as sonegações. Tem uma pergunta aqui interessante, Wilson, para o Christian. Por que o trabalhador tem que acumular tantos pontos para se aposentar, enquanto os políticos não precisam? Isso eu me lembro na época que a Dilma saiu do governo, ela logo em sequência conseguiu a aposentadoria dela, inclusive passando na frente de muita gente. Foi uma coisa que, inclusive, o colega, né, que fez esse privilégio, deu esse privilégio à ex-presidenta Dilma, porque o fato de ter sido presidenta não a garantia nenhum tipo de privilégio junto à fila da Previdência Social. Ele foi, sim, responder o processo, teve as penalidades dele aplicadas, né, na proporcionalidade da situação. Claro que com ampla defesa, contraditório, mas o processo seguiu dele. Mas a Dilma se aposentou porque ela tinha os requisitos. Ela, enquanto presidente, e o tempo que ela já tinha de contribuição, já garantia ela o direito à aposentadoria. Uma vez, não mais, exercendo um cargo político eletivo na condição de presidenta da República, ela fez valer o direito dela de solicitar a aposentadoria. E no caso dela, não foi diferente como político apenas, porque ela vinha contribuindo, ela foi ministra de Minas e Energias, ela foi secretária de Minas e Energia lá no estado de Minas Gerais. Então, a história laboral dela, contribuindo, ela contemplou a condição de uma aposentadoria no INSS, porque os deputados e senadores, ele tem uma previdência diferenciada. Não é a mesma previdência, por exemplo, da Dilma Rousseff. Então, lá tem a proporcionalidade de mandatos. Então, eu concordo com ele que, sim, os políticos, sejam eles deputados, senadores, deputados federais ou estaduais, todos eles têm que seguir a mesma regra de previdência social. Não vejo por que ter essa diferenciação, inclusive em condições de salário. Respeitar o teto para deve ser para todo mundo. Concordo com ele, sim. Bruna Félix está aqui mandando um abraço para a gente. Tem Azulão novamente confirmando o falecimento do irmão Grampão, né, o Félix Grampão. Ele está lá em Maracás, né? Um abraço a Isa Ponte, que já fez uma pergunta, a Adriana Bastos. E aqui o Almir, ele está falando assim, qual é o valor do teto salarial de 2018? O de 19 vai permanecer, o teto? Não, muda, né? Muda cada ano. Em janeiro próximo, é um ato ministerial, é um ato do Ministério do Desenvolvimento Social. Ele vai publicar a portaria que vai divulgar os reajustes. Isso aí já vem também do presidente da República. Do salário mínimo, né? Para quanto vai o salário mínimo? Então, o INSS ele obedece a essa condição de pagamentos de salário mínimo. E qual é o reajuste para os benefícios que recebem, que é acima do salário mínimo. E também há uma mudança no teto previdenciário. Hoje está em 5.430, não me lembro bem o valor exato, mas é algo em torno de 5.430. Havendo a mudança, vai ser instituído a partir de janeiro, saberemos qual será esse novo teto. Mas ele não vai ficar, ele não mantém o teto previdenciário, ele não mantém o mesmo reajuste. Aumenta o teto reajuste, e também as demais faixas, né? Então, o teto ele tem um aumento menor do que o do salário mínimo. Então, o salário mínimo tem sempre um aumento maior do que o teto previdenciário. Pois é, Nayara Corrêa Oliveira mandou um abraço, Diogo Barbosa também está aqui, muita gente viu nos acompanhando, Magnólia Nascimento, todo esse pessoal está nos assistindo. Se o presidente da República, o diretor, aliás, o ministro, né, da Economia ligasse e falasse assim, meu caro
Christian Brito, aí em Jiqué. Bole aí o que é que você acha, manda para a gente aqui uma proposta. O que seria melhor para adequar a Previdência? Você também que é um trabalhador e um dia está visando a sua aposentadoria. Você manteria esse 85, 95, esse parâmetro atual, ou você acha que mudaria alguma coisa? Aí é opinião muito pessoal sua, pelo que você tem de conhecimento. Primeiro, eu me senti mais uma vez muito honrado. Honrado, né? O Isso aí Neto fica por Lopes minha aí, guerra. o Neto Botou Lopes como aí já me prefeito. botou como prefeito. Você já me bota aí agora, assessor do ministro da Ele mandar dizer assim. Economia. Ah, Então, assim, penso eu como técnico, como defensor de uma previdência social digna, que garanta ao seu povo, ao povo brasileiro, uma condição de vida digna após ter contribuído economicamente com o trabalho, com o suor do dia a dia. Penso eu que a primeira coisa que o ministro tem que ter em mente é saber gestão, é pensar a gestão dos fundos, combate às fraudes, combate à sonegação, taxar, sim, as grandes fortunas, taxar, sim, os grandes empresas, o setor financeiro tem, sim, uma parcela grande a contribuir com a Previdência Social desse país. Esse é o meu pequeno pensamento inicialmente. E uma vez que eu entenda, junto com os técnicos que fazem o estudo atuarial da matéria Previdência, que há, sim, necessidade, frente a essa gestão severa desses pontos negativos, ainda há necessidade de mudança, iria propor, sim, uma mudança no regime de repartição. Não entendo que o regime de repartição, ou seja, essa solidariedade, seja o cenário atual para o Brasil no momento que se encontra. O estudo demonstraria que o cenário hoje aponta para o de capitalização, mas com um olhar muito grande sobre aquele trabalhador que não se consegue se manter no mercado de trabalho, porque o capitalização é justamente isso, uma poupança individual. Uhum. Imagino eu, um funcionário público que passa num concurso e fica 35 anos empregado e fazendo uma poupança. No final da sua vida laboral, ele vai ter uma reserva de dinheiro ali, digamos, grande. Uhum. E aquele trabalhador que fica na iniciativa informal, hoje está empregado, daqui a 6 meses não está, consegue emprego, não tem a especialização, não consegue se capacitar e volta a empregar, e no final da vida ele tem apenas 20 ou 25 anos de trabalho. A poupança dele é bem menor. Mas nós somos homens, somos trabalhadores, temos as mesmas necessidades, os mesmos anseios para, uma vez aposentado. Então, a situação desse trabalhador vai ficar bem diferente do trabalhador que se manteve o tempo todo empregado. Então, esse olhar também seria voltado para que as pessoas que não consigam fazer uma grande poupança possam, sim, ter uma vida, pelo menos, digna de aposentadoria após completar a sua idade e ter contribuído, né, para o sucesso, para o crescimento do nosso país. com relação à idade mínima, você acha que é necessário, deveria realmente ser fixada uma idade mínima? Com tudo que ele conseguisse reunir, mas se ele não tivesse a idade X, ele não poderia aposentar? Tecnicamente, eu vejo que já existe uma idade mínima fixada. Já existe uma idade mínima fixada para a aposentadoria por idade. Hoje no Brasil, 65 anos para o homem, 60 anos de idade para a mulher. Já existe essa aposentadoria. Já existe uma idade mínima, ainda que embutida na fórmula 8595, para as aposentadorias por tempo de contribuição. Volto mais uma vez, nós falamos nisso já logo no início da entrevista, onde a fórmula 8595 é até 31 de dezembro de 2018. E ela vai crescendo até atingir fórmula 195. Ou seja, mais uma vez, nós chegamos ao ponto, homem 65 anos, mulher 60. Se compara muito a previdência do país a previdências de países da Europa. Eu não gosto muito de fazer esse comparativo, porque são vidas diferentes, são culturas diferentes. Então, ter uma expectativa de 15, 20 anos num país subdesenvolvido como o nosso, né, emergente como o nosso aqui na América do Sul, é uma coisa. Viver na Europa com uma aposentadoria em euros é outra. Então, não gosto de fazer esse tipo de comparativo entre países, principalmente de hemisférios diferentes. Então, entendo eu que a idade, como está, ela já estaria contemplada, mas a forma de financiamento, aumentar a base de financiamento, melhorar a gestão de previdência, fazer combate às fraudes, eu acho que tudo isso pode contribuir. E outra, o governo, ele tem uma missão, a partir do próximo ano, e eu tenho certeza que ele vai conseguir fazer isso, de levar em consideração o que ele trouxe a fala que ele trouxe em sua campanha, austeridade contra a corrupção. Se você melhora a gestão em
em saúde, já sobra dinheiro para a Previdência Social. Se você melhora a gestão de investimentos, se você aquece a economia, você faz com que a Previdência também volte a crescer. E nós temos que ter muito em mente a condição da Previdência servir também como bode expiatório para que, num segundo momento, ela sirva para financiar, mais uma vez, o capital estrangeiro que venha tentar especular, principalmente na questão da Previdência de capitalização privada. Perfeito. Pessoal do CONDEF, né, Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a equipe está ligada aqui, Enio Brito Guimarães, em Salvador, Carlos Alberto Freire, Júlio Menezes, Noélia Souza, Sula Monteiro, e todo mundo aqui que também está agora chegando aí para nos acompanhar. E o Almir pergunta assim, um trabalhador, ele parou de contribuir em 2012, mas tem 56 anos de idade e parou quando tinha 26 de contribuição. Quanto tempo aí para ele se aposentar? Ele teria que atingir 35 anos de contribuição. 26 faltariam aí 9, né? Ele teria que voltar 9. Independentemente da idade, 56 de idade. 56 com 9, ele estaria ali em 65 anos. Então, tanto com 65 anos, tanto ele voltando a contribuir, atingindo 35 anos, ele teria... Se ele não voltar a contribuir, mas chegar aos 65 de idade... Com a regra atual, ele tem direito à aposentadoria. Aos 65 anos de idade. Porque até com a próxima regra, o governo já até prevê 25 anos de contribuição, só que hoje ele mantém uma regra, um valor de aposentadoria de 85%, no mínimo, né? No caso dele seria 25 com 75. Daria em torno de 90% do benefício. A proposta do governo é começar com 61%. Então, essa média, esse valor de aposentadoria cai bastante, mas também sai a figura. Então, são mudanças de fatores numa conta que acabam, às vezes, dar uma melhorada em alguma coisa, às vezes prejudica em outra. Então, temos que ter uma proposta posta à mesa para nos debruçarmos em cima dela e dizer quais seriam os pontos de vulnerabilidade e quais seriam os pontos de vantagem para os trabalhadores. Belinda Ferreira, um abraço aí para você. Nós estamos chegando ao final, viu? O tempo passou muito rápido. Uma hora de programa, praticamente, né? Com atrasozinho inicial. Mas é muito legal. O tema suscita, né? Muito questionamento. As pessoas fazem muitas perguntas, é muito bom. E o Christian tem uma facilidade de informação que é muito legal. Essa facilidade com que você passa e consegue transmitir aí as informações. Afinal de contas, é o assunto... Foi há uns dias atrás, aí nós fizemos várias entrevistas e agora volta a ser, porque mudança, primeiro encerra um período, né, em 31 de dezembro e começa... A aposentadoria é um patrimônio, principalmente daquele homem que não conseguiu fazer capitais, né, imobilizar o seu patrimônio. Muitas pessoas conseguem, ao longo da vida, ao longo do desempenhar da sua profissão, ao desempenhar de sua vida econômica, ele consegue fazer a imobilização daquele patrimônio. Então, tem terrenos, tem casas de aluguéis, tem uma ou duas casas, tem uma casa, mas tem um patrimônio. E tem pessoas, tem trabalhadores que, pela condição de vida de cada um, acabam chegando a esse momento de melhor idade sem nenhuma perspectiva. E a perspectiva mais segura para essa pessoa é a aposentadoria. Então, é aquele ato de chegar no terminal ali, no final do mês, passar o seu cartão e saber e contar, ter a certeza de que o seu salário está na conta, que você pode ir ao mercado e pagar. Por menos que seja, mas você tem uma base, né? Essa base eu tenho. O governo ele traz isso como propósito também para que essa segurança continue, porque se não tiver a mudança que o governo propõe, se não tiver a mudança que o governo vem trazendo, que é necessária, o governo alega que pode existir um momento de que não tenha mais como pagar a todos os aposentados. Então, esse estudo, essa discussão é válida. Não vejo por que se fazer com pressa, se fazer às pressas. Tem sim de buscar discussões, buscar o melhor cenário, e o brasileiro tem que entender que quando se pôr à mesa, quando se levar para votação em Congresso, lá na Câmara dos Deputados, os seus representantes já foram eleitos, e eles têm sim a condição de decidir agora por nós que já que estão lá, e façam voto sim, que caso haja uma reforma da Previdência, possa ser para que os benefícios das gerações futuras, inclusive a minha, né? A do Wilson, também, o Brian também, que está novo aí, mas eu já estou mais atrás. Tá. Possamos sim ter uma velhice segura, uma velhice, uma melhor idade segura na questão financeira. E muitas vezes você fala em aposentadoria, ter a previdência, mas se você tem saúde,
se você tem um sistema de saúde, e não é só o curativo, não, é um sistema de saúde preventivo que lhe leve a uma condição de vida onde você chegue com saúde e tenha como contar com um sistema de saúde que lhe dê garantias, o foco em previdência não é tanto. Mas, às vezes, a pessoa chega numa melhor idade e aquele pouco salário, se for pagar o plano de saúde, tem que escolher. Ou paga o plano de saúde ou come. Então, se não paga o plano de saúde, vai para o SUS. Então, se o SUS realmente tem uma gestão, funciona com base na questão da medicina preventiva, não só nessa medicina curativa que nós vemos as pessoas entendendo que é a melhor coisa. A melhor coisa em saúde é a medicina preventiva, a educativa, desde as escolas, as pessoas pensando nisso. Então, podemos sim pensar num cenário no futuro onde previdência e saúde sejam complementares para uma vida digna de sua população. Me permita aqui, Rony Breiner, também o próprio Christian, já que estamos chegando ao final, vou deixar para você, inclusive, uma explicação que é com relação a como está sendo o atendimento, a marcação no INSS, porque as agências físicas, né, hoje ela já tem um atendimento online. Algumas pessoas ainda reclamam, digital e tal. Como é que está funcionando isso hoje? Wilson, Breiner, e a todos que nos acompanham nesse momento. É um momento difícil, um momento de transição. Nós tínhamos agências que tinham praticamente o caos instaurado no seu balcão. E tínhamos agências, a exemplo de Jequié, que vivia em plenitude. A pessoa chegava, dava entrada no benefício e ali naquele mesmo momento era decidido, ela recebia a resposta ali no ato. Cerca de 75%, 85% dos nossos processos eram concluídos imediatamente. Houve uma mudança, mas a mudança não pode só nas agências do INSS, só para aquelas que estão com atendimento ruim. É um atendimento que muda e muda para todas as agências. E hoje, a metodologia utilizada é o INSS digital. Nós temos hoje cerca de 19 mil servidores a pontos de pedir aposentadoria e o governo Temer, ele entendeu que o ideal era fazer essa mudança de atendimento, mudar para o INSS digital. E aí nós, da agência de Jequié, estamos nessa transição de sair de um cenário de confortabilidade, onde nós dávamos a resposta praticamente online, para hoje ter uma demora na resposta do atendimento. Mas quero garantir a vocês que nós não estamos descansando. Nós não estamos medindo esforços para retomar um patamar de atendimento de qualidade na agência de Jequié. Estamos todos os dias estudando metodologias, formando parcerias. Fizemos recentemente uma parceria com o município de Itagi. Encaminhei uma documentação já para o município de Apuarema. Já tenho a documentação do município de Jequié pronta. Preciso apenas sentar agora com o prefeito Sérgio da Gameleira para a gente poder fazer os ajustes finais e assinar esse termo, porque esses acordos de cooperação técnica acabam por melhorar o atendimento na agência do INSS de Jequié. A OAB em Salvador já fez também esse acordo de cooperação técnica. Quando os advogados passarem a operar, mandando a documentação diretamente para o INSS, a tendência é que a resposta nesse pedido de aposentadoria seja menor, mas é um período de transição. Nós vivemos aí um período longo de tranquilidade. E estamos aí há quase 4, 5 meses num período de instabilidade. Mas peço a cada um de vocês a paciência e o conhecimento de que nós não estamos descansando em relação a isso. Nós estamos buscando dia a dia o aperfeiçoamento e a melhora do nosso atendimento na agência de Jequié. Perfeito. A Rosane aí, né? Rabelo, que mandou um abraço, Sueli França, Jamile Mendes, Enéas Ferreira, Eduardo Lopes, todo esse pessoal está curtindo a gente aí, ouvindo o programa que foi muito esclarecedor. Eu até perguntei esse negócio da agência física e o atendimento online, porque sem receber orientação para isso, mas eu fiz a defesa esses dias, até pelos vários contatos que eu tenho com o Christian e com o pessoal do INSS, porque um ouvinte ligou chateada. Rapaz, com tanto funcionário sem fazer nada dentro da agência, eles agora dizem, não, só pode marcar uma perícia, uma coisa por telefone, por agendamento, porque eles mesmos não fazem. Eu falei, não é uma questão da agência de Jequié, é uma mudança, a senhora tem que ir lá entender como é que está o procedimento, e ela ficou até tranquila. Sim, e é mais ou menos isso aí que você explicou. Pela defesa, e eu tenho certeza que você não faria a defesa se não tivesse o nosso compromisso de estar
buscando melhor atendimento da agência. E nós assistimos muito isso, esse impasse, na mudança dos bancos. Quando os bancos foram informatizados, muitas pessoas diziam: como é que uma pessoa idosa vai tirar dinheiro num terminal de atendimento? Como é que uma pessoa que não sabe ler vai chegar lá e tirar seu dinheiro? E de lá para cá, todos continuaram vivendo normalmente. Claro que houve um momento de adequação. E o INSS, quase 20 anos depois dos bancos, passa por esse momento de adequação, de novo atendimento. Mas eu digo a vocês, as pessoas hoje ela têm um dispositivo em suas mãos. E às vezes ela gasta muito mais. Como é que chega esse dispositivo? Eu chamo o aplicativo Meu INSS. Meu INSS. Bota Meu no, INSS. na loja de aplicativo do seu celular, é o Google Play, para quem não tem sistema Android. Quem não tem, pode ir direto pela internet. Pela internet. O computador também pode pedir alguém para orientar, mouse, né? Mas assim, hoje nós temos dados que dizem que tem mais celular do que pessoas no Brasil. Tem uns dados que dizem, claro que nem todo mundo tem um celular, tem gente que tem mais de um, tá? Mas nós vemos pessoas idosas chegando ao INSS para buscar um extrato, que não é ela que precisa daquele extrato, é o filho que tem um celular, tá com o celular na mão, e ele precisa de tomar um empréstimo, mas ele vai fazer a negociação com o pai, mas em vez dele pegar o extrato pelo aplicativo, ele está trazendo o pai à agência. Então, muitas vezes, ele pagou uma mototáxi para ele e para o pai, R$10. Aí paga mais uma mototáxi para ele e para o pai, mais R$10. Nada contra as mototáxis, que é um gasto que ele está tendo ali, desnecessário. Porque ele podia baixar o aplicativo, bota R$10 de crédito no celular, baixa o aplicativo pela internet, pacote de dados, e acompanha tudo. Pronto, faz tudo direitinho. Então, na próxima vez que ele precisar de um extrato, já está ali. Já está ali. Celular Muito dele. mais prático. Pois é. Nilson Barbosa, aqui para gente encerrar, né? Mandando um abração, tá com a gente. Solange Brito e o Azulão lá em Maracás. Eu vou concluir com ele. É que ele disse: parabéns, o programa foi nota 1000, graças ao convidado, né? Que a gente está aqui sempre. Nota 1000 é nota. Nossa sinergia. É boa. Não, Muito bom. Entendi hoje, depois do que li hoje, eu falei: não, o momento é esse, a gente tem que sempre está batendo aí nessa tecla, convidar, se o Christian tiver a disponibilidade, ele sempre não tem se furtado a isso, vir aqui com a gente. Obrigado, Christian, mais uma vez, por essas informações, continuo dizendo, muito proveitosas. Obrigado, Wilson, obrigado, Brian, obrigado a você que contribuiu conosco, que interagiu conosco, que disponibilizou um pouco do seu tempo nessa tarde, nesse início de noite, para bater esse papo, e estou sempre à disposição aqui do Sem Limites. Toda vez que for necessário, toda vez que me convidar, estarei assim com um imenso prazer batendo esse papo com vocês. Com certeza, em janeiro vem novidade por aí. Com certeza, eu vou de férias. Pois é. Vou de férias. Tá bom. Um abraço, gente. Boa noite e até amanhã. Valeu. Tchau.